Você não pediu, mas vai ter terceira temporada sim, bebê. Estamos de volta. Terceira temporada do Funardcast para você que não pediu, para você que pediu, para todo mundo, para a internet. E hoje aqui vamos receber, para começar essa temporada, uma das figuras mais icônicas da nossa Funard. Afinal de contas, aqui é o Funardcast. A gente quer contar as histórias da Funard para você também. E ninguém melhor do que alguém aí que tem propriedade para falar de Funard, porque já passou em vários nossos teatros. Olha, ele trabalhou já no Lauro Alvim, trabalhou no João Caetano, que é onde ele está hoje, trabalhou no Glaucio Gil, e também até no Vila Lobos, Teatro Vila Lobos, saudoso Teatro Vila Lobos, que vai voltar em breve. Então, receba aqui com muito carinho, abrindo a nossa terceira temporada, Marcos Edon, o nosso grande Marcos Edon aqui, diretor do João Caetano. Olha, abrir essa terceira temporada, bom, ainda bem que teve muita gente importante antes, eu espero que venham outras depois de mim, mas hoje a gente vai batendo um papo aqui, que é um prazer, porque a Funard e essa ideia maravilhosa de ter um podcast, de ter essa memória da Funard, que ao longo desses anos a gente foi perdendo tudo isso, né? Muita coisa acontece nos bastidores, muita coisa legal, que eu acho que além, algumas coisas são engraçadas, outras coisas se tornam aprendizados, né, para quem vai entrar aí no futuro para as grandes tarefas de dirigir teatro, de produzir teatro, que muitas vezes a galera vê o glamour, né, o ator. A figura do ator, que é a figura que está no palco, mas a figura do produtor, a figura do diretor, a figura do administrador do teatro é uma figura muito importante. A Funard aqui já passou grandes diretores de teatro, inclusive o nosso espaço aqui, essa sala de podcast que você está conferindo nas outras duas temporadas, na segunda que nós inauguramos ela, e nessa é uma homenagem a um desses grandes diretores que passaram por aqui, né? O Paulo Roberto, meu querido amigo particular, irmão de alma, como a gente, inclusive o filho dele dizia isso. A gente teve um encontro inacreditável. A gente vai falar um pouquinho do Paulo lá no nosso terceiro bloco. Tá ótimo, vamos. Né? Mas não podia começar aqui sem citar que, né, o nosso espaço aqui homenageia justamente uma dessas figuras que fez parte da história, que tem um livro que a gente vai falar um pouquinho dele também. Mas fala pra mim, Edon, eu falei aqui 4 espaços Funard que você dirigiu, mas você já dirigiu outros também. Quais outros você já passou aqui no Rio de Janeiro? Então, a minha história no Rio de Janeiro é muito engraçada. Eu tinha uma companhia de teatro, fazia parte, era um grupo de teatro. Lá do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Chamava-se Teatro Novo de Porto Alegre. Mas você não fala tchê? Não, porque eu sou de Rio Grande. E aí cabe uma explicação. Uma coisa é ser rio-grandino, outra coisa é ser rio-grandense. Rio-grandino é o sujeito que nasce no Rio Grande, que é uma cidade tipo Rio de Janeiro em menor proporção, com mar, com coisa, muito pouco aquela gauchada, aquela coisa do gaúcho, e outra é ser rio-grandense, que é o restante do Rio Grande do Sul. Uhum. Então o rio-grandino tem muito esse espírito praieiro, entende? Então é muito isso. Tanto quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a sensação que eu tinha é que o Rio Grande tinha crescido. Essa era a minha sensação. Rio Grande, me senti muito no Rio de Janeiro como se eu tivesse nascido aqui. Então uma tem menos tchê e o outro tem mais tchê? Não tem tanto. Não, acho que nem tem tchê. Tem um chiadinho também. Tem um pouco de chiado lá também. Porque quando a gente pensa, no Rio Grande do Sul já pensa no tchê. É isso, tchê? Vai fazer bar. Ele não é tchê. Bar, mas nem te falo. Mas tem também, às vezes, nem te falo. Bem capaz. Bem capaz é um termo que define gaúcho. Qualquer coisa é bem capaz. E de gaúcho você virou carioca. Eu acho que eu nasci carioca e eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu acho que eu sempre fui carioca, cara. Quando cheguei no Rio de Janeiro, era uma identificação tão grande, assim, eu me senti em casa. Até hoje, eu digo, eu quero morrer aqui. E é isso, cheguei aqui com 19 para 20 anos, estou com 74, beirando 75, então esse tempo todo assim, eu me sinto absolutamente
carioca. E qual foi o primeiro teatro que você entrou aqui e começou a trabalhar? Então, eu vinha estava de férias, eu sempre vinha umas férias aqui, e aí eu estava de férias aqui e passei no Teatro Santa Rosa, que não existe mais, que era ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Perto de onde tem o centro, hoje é um centro cultural da Telerge, era Telerge, era uma estação da Telerge, virou um centro cultural, alguma coisa assim. Eu estou meio desatualizado daquela área lá. O que aconteceu? Eu fui assistir um espetáculo à noite, e aí estava conversando com o administrador do espaço e tal, e ele me perguntou se eu queria assistir e tal. Eu digo, quero. Então vem à noite aí. Aí eu, à noite, fui lá para assistir o espetáculo e estava demorando. Já tinha dado a hora e normalmente não atrasava e tal. Demorou. Eu falei, estou com algum problema? E ele falou, nós estamos com um problema aqui porque o sonoplasta, o cara que faz o som, não apareceu e ninguém sabe mexer nesse equipamento. Eu digo, mas é muito difícil isso. Numa companhia de teatro, você faz de tudo, inclusive entra para entregar a carta, vira ator, entrega a carta, entendeu? Então a gente fazia de tudo lá. Eu falei, posso dar uma olhada no equipamento? Quando eu fui ver, era um Akai 4 cabeças, que eu tinha 2 na minha companhia. Eu nem sei o que é um Akai 4 cabeças. Pois é, por isso. A gente não vai saber. E aquele gravador de rolo, que antigamente você era... Pesquisem, vão achar isso. Porque muita coisa que eu vou falar, o Google é o maior, é fantástico, é a Bíblia para tudo que eu vou falar aqui. Você viu muita coisa diferente, né? Muita coisa. Mas aí você foi lá e encarou esse... Aí eu encarei esse negócio. Akai, isso. Akai o nome? Akai. Era a marca do gravador Akai. E aí eu fui e operei isso. Eu gosto desse nome, tá? Eu gosto desse nome, Akai. É um nome bonito. É bonito. E Akai, é meio japonês, né? Isso. Depois eu te conto a história do Akai. Então tá. Essa eu quero ouvir. E aí eu fiz, aí me deram o texto com as deixas e o iluminador do meu lado ia dizendo, prepara aí e tal. Bom, acabou o espetáculo. E aí eu não sei o que era a peça, não vi, eu fiquei tão ali preso naquela situação, que quando acabou ele veio e falou assim, você não quer trabalhar com a gente não? Eu falei, não, eu estou de férias, eu tenho uma companhia, eu estou voltando para o sul, não, mas vim hoje à noite, aí fui numa noite, fui na outra noite e tal, e aí hoje estou conversando contigo, fiquei, nunca mais voltei. Então eu fiquei, assim, o teatro falou assim, não sai daqui. Então eu entrei e fiquei no Rio de Janeiro, e aí trabalhei muito tempo no Santa Rosa, e grandes espetáculos passaram lá, maravilhosos da época, e um dos sócios do Santa Rosa era o Glaucio Gil. O próprio Glaucio Gil. O próprio Glaucio Gil, que já tinha falecido nessa época, e que tempos depois ele recebeu uma homenagem que o teatro, que hoje tem o nome dele, chamava Teatro da Praça. E ele recebeu essa homenagem, hoje Teatro Glaucio Gil, que quando eu entrei na Fundagem, o primeiro teatro que eu fui dirigir foi o Glaucio Gil. Fantástico. Mas como é que foi esse processo de você ir mexer num Akai 4 cabeças para você virar diretor do Glaucio Gil? Pois é. Em teatro, eu sempre gostei de fazer de tudo, então, essa jornada toda, eu fui, ao longo do tempo, era produtor, com a minha experiência do Sul, eu comecei a ser conhecido, então as pessoas começavam a me chamar para fazer produção, fiz muitas produções em que o ator Gracindo Júnior trabalhava, era protagonista e tal. E aí um dia ele falou para mim assim, eu vou montar uma companhia de teatro. Eu estou falando do período que a gente tinha ditadura, era um negócio complicado trabalhar em teatro. E ele, vocês vão montar uma companhia, vou para o Teatro Glória e vou montar só autores nacionais proibidos. Era Vianinha, Leila Assunção, Carlos Queiroz Teles. Eu falei, opa, me interessa. Você quer vir trabalhar comigo? Já agora. E aí eu fui trabalhar com o Gracindo, e aí começou a primeira produção
que ele me deu, falou, eu consegui um dinheiro tal para a gente montar, porque naquela época os incentivos era você vender apartamento, era você vender o carro e tal, para poder montar um espetáculo e esperar que essa bilheteria te desse o retorno disso. Quando você acertava nisso, e na época as pessoas iam muito ao teatro, e tinha assim, um teatro muito político, com esses autores, né, o Plínio Marcos, era muito concorrido, porque as pessoas tinham necessidade de consumir esse tipo de produto, que não se achava em qualquer lugar. Não, e não era só isso. Tinha a sensação, quando você via um espetáculo desse assim... De liberdade. Liberdade, cabeça pensante. Eu não estou no cabresto. Eles estão, sabe, ainda tem gente que pensa. É porque a gente está falando da época de ditadura. Muita gente achava que a ditadura não existiu, a ditadura existiu no Brasil. Claro. Então, o audiovisual não ia oferecer isso para o público. A rádio não ia oferecer isso para o público. Então, acaba que eram os grandes festivais de música e o teatro que oferecia esse tipo de conteúdo que ajudava aí a levar uma mensagem, né, de liberdade. Exatamente. Mas como é que era participar de uma produção de um autor proibido aqui no Brasil em plena ditadura? Então, existiam assim, uns protocolos que você tinha que cumprir toda semana. Então a gente montava o espetáculo e aí tinha um chamado ensaio geral para censura. E 2 censores, eles marcavam uma data. Você, antes da estreia, você marcava essa data. O espetáculo tinha que estar prontinho. Aquilo que você ia apresentar ao público, você tinha que apresentar esses 2 censores. E isso depois do texto liberado na censura, todas as papeladas exigidas da época. Aí eles sentavam, só os 2, não podia ter mais ninguém. E você apresentava o espetáculo. Eles iam embora, você não sabia se eles tinham aprovado ou não. Tanto que alguns espetáculos, na véspera, eles marcavam na véspera, você marcava dia 7, eles faziam o ensaio geral no dia 6. E você ficava esperando para saber, com convites na rua. Imagina hoje essa situação. Com convites na rua, com tudo na rua, e você não sabia se você ia realizar aquilo. Então você ficava esperando. Aí você ia lá no outro dia e recebia um certificado liberado ou não. Por exemplo, Calabar teve isso. Foi marcado um ensaio geral no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E eles não foram aprovados. O Calabar ficou proibido. Então, assim, você nunca sabia se isso ia acontecer ou não. Então, nós fizemos essa estreia e eles iam, depois desse ensaio geral, eles iam à estreia e a todas as outras sessões. Tinham 2 lugares que você tinha que levar na censura. Na segunda-feira, que a gente tinha uma folga só por semana. Antigamente, os espetáculos iam de terça a domingo, eram 7 a 9 sessões por semana. Né? Era assim que funcionava. E você tinha uma folga só, que era a folga sagrada da segunda-feira. Nessa segunda-feira, o produtor, no meu caso, eu pegava 2 ingressos por sessão de todas da semana seguinte, pegava toda a documentação que tinha sido liberada e dava novamente entrada. Toda semana você entrava, porque todos os dias eram escalados 2 censores para observar se havia alguma mudança durante a temporada. Qualquer tipo de mudança ou qualquer denúncia. Por exemplo, uma vez a gente teve uma denúncia que eu cheguei para liberar para aquela semana e os censores falaram, não pode. Eu falei, mas por quê? Está tudo certo aqui? Ele disse, não. Teve uma denúncia aqui que uma senhora sentiu muito frio com o ar-condicionado. Mas quem é a senhora? É a senhora do militar. E aí a coisa ficou assim... Nada do texto? Não tinha nada a ver. O teatro não oferecia condições para que o público se sentisse confortável. Então, qualquer argumento era argumento, principalmente com sucesso. Mas como é que vocês faziam? Tudo investimento, aí vocês para poder fazer lá a peça. Aí a peça era rejeitada. Vocês ainda assim arrumavam um jeito de apresentar? Não, naquela época a peça, quando você entrava com recurso. Com recurso. Né? Às vezes faziam isso só para dar uma certa importância na coisa. Mas entendeu? Vocês faziam peças de autores, provavelmente de autores que eram proibidos. Mas como é que você fazia? Como é que isso passava no censor? O que acontecia? Eles pegavam um texto e às vezes vinha todo riscado. Então aquilo você não podia dizer. Então a gente tentava
estavam vivos os autores, né? Você tentava, com o autor, uma outra forma de dizer aquilo, de falar aquilo. Entendeu? Por isso, nessa época, muitos clássicos foram montados com uma linguagem quase contemporânea da época, em que você via no clássico, aí tem a interpretação e a direção, né, que dava esse viés de, nós estamos falando de um clássico, mas olha como isso aqui está acontecendo com a gente. Então, é aquele negócio, você tem que ser criativo nessa hora, né? E já aconteceu, você já participou de uma produção onde os militares tiveram que parar na hora do espetáculo? Não, alguma denúncia, alguma coisa? Sim, uma dessas foi na Longa Noite Cristal que aconteceu. O personagem era fã do Fluminense. E aí o Fluminense naquele dia tinha perdido. E o protagonista também era tricolor. E aí, na hora, depois ele terminava, contava a decadência de um radialista, e quando chegava no final, ele estava já num programa à noite, sem muita audiência e tal, e ele aí botava na cabeça a camiseta do Fluminense, e naquele dia ele falou, poxa, e aí disse um palavrão, né? Perdemos hoje e tal. E quando eu cheguei na segunda-feira para liberar, disse assim, olha, está proibido. Tem um palavrão aqui. O censor identificou que tem palavrão e esse palavrão não consta no texto. E a gente ficou 15 dias proibido. Lacraram a bilheteria. E aí a gente teve que bancar 15 dias parado, entrar com recurso para depois voltar à cena de novo. Era assim que funcionava. Mas assim, qual era o desafio da produção? Porque assim, tem um custo envolvido nisso daí. Sim. Né? Eu acredito que muita gente dependia disso para poder comer, né? Sim. E por isso que se perdia apartamentos, perdia carro, essas coisas todas. Um investimento, entendeu? A gente rezava para que desse certo. Mas usava pseudônimos dos autores proibidos? Não. Alguns sim, mas a maioria não. Porque a peça não era a peça. Por exemplo, o Vianinha. Tempos depois, no Teatro Villa-Lobos, eu fui produtor um dos maiores sucessos, eu acho, do Teatro Villa-Lobos, chamou Rasga Coração. Rasga Coração era uma outra peça do Vianinha que estava há 5 anos proibido pela censura. O produtor que bancava e diretor, que era José Renato, que foi um dos fundadores do Teatro de Arena, ele foi chamado à censura e disse assim, olha, nós estamos no momento de abertura, era 1979, no momento de abertura, a gente vai liberar esse texto. Mas a gente quer que vocês digam que nós estamos liberando. A gente quer mudar essa imagem, que a gente quer ter essa abertura para a democracia. E esse texto estava proibido durante 5 anos. Então a gente conseguiu liberar o texto e tinha que fazer uma propaganda disso. Né? Então, como é que faz essa propaganda desse? E aí foi uma coisa genial, porque a gente foi uma empresa de publicidade e o publicitário perguntou, quanto dinheiro você tem? Eu disse, X dinheiro. Ele falou, olha, isso não dá para fazer chamada em televisão, a gente está falando dos anos 80, não dá para fazer chamada, mas dá para fazer chamada de rádio. A rádio principal, que era a Rádio Globo na época, nós vamos inserir aqui 70 chamadas por dia durante 15 dias. E era uma coisa genial, porque era uma voz tipo Cid Moreira, não era o Cid, era um outro locutor, mas uma voz Cid Moreira, e dizia, entrava uma música meia. E aí o Cid dizia, o locutor dizia, após 5 anos proibido pela censura, Rasga Coração no Teatro Villa-Lobos. E tinha um carimbo, liberado. Top. E com essa história, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco. E já a gente volta com muito mais história para vocês. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco no Funargcast, nosso bate-papo com o Edom, primeiro episódio da 3ª temporada. Bora falar um pouquinho sobre o Teatro João Caetano?
Né? Lembrando que o Edom foi pro Teatro Glaucio Gil. Me corrija se eu estiver errado. Depois você foi pro Laura Alvim. Isso. Depois o Vila Lobos. E agora tá no João Caetano. Né? Mas antes de falar do João Caetano, eu preciso te fazer uma pergunta aqui. Você esteve no Vila Lobos quando teve o incêndio. Sim. Como é que foi aquele dia? Foi um dia triste para a história da arte no nosso estado. Me levou a quase 4 meses de divã, porque foi um golpe fatal, cara. Foi muito, porque ali eu tinha feito rasga coração ali, e foi assim uma das mudanças na vida, não só na minha vida, mas na vida de todos que participaram ali. O teatro já naquela época estava inaugurou com Pato com Laranja. Nós iríamos fazer o Rasga Coração, mas o Rasga Coração tinha sido proibido e tal, e o teatro estava novinho, o teatro do estádio e tal, aí ficou, e o momento também na época, e aí ficou uma coisa assim, poxa, botar um espetáculo que foi proibido e tudo mais, é um pouco demais, um teatro, pode vir depois, é importante, mas pode vir depois. E aí foi montado o Pato com Laranja. Então nós ficamos ensaiando ali, aí fomos fazer a estreia em Curitiba, depois voltamos e ficamos um tempo longo com casas lotadas. Era tão magnífico que a gente tinha assim 3, 4 semanas de casas lotadas. Eles faziam 9 sessões por semana. Eram 3 com 2, como a gente faz hoje. Eram 9 por semana, lotadas. Então, assim, e os ingressos não era computação, era tudo na mão, né? Tudo na mão. E aí, ali a gente marcou a vida de muita gente ali, a minha principalmente. E aí depois fui passando por esses lugares todos, vim para Funagem. Então, quando eu estava no Vila Lobos nessa época, tinha sido feita uma reforma. Faltava ainda uma parte para ser reformada, né? E foi justamente esse local que pegou fogo, me declarou. Aí o que aconteceu? Eu acho que essa era a preocupação agora quando a gente estava fazendo essas obras agora do João Caetano, e os funcionários muito atentos a isso. A gente tinha, e ainda tem sempre, muita atenção nisso. Quando você mexe numa casa que está toda organizada, incrível, aqueles bichinhos que você não vê todo dia, o ratinho, eles estão todos acomodados ali. Quando você mexe nisso, eles se mexem todos, né? Isso tudo tem um movimento. Sim. Então, o que aconteceu ali? Deve ter sido algum animalzinho desse e tal, deve ter encostado em algum fio daqueles que deveriam ser retirados e trocados, e deu um curto-circuito. E só não foi uma tragédia maior porque todo o tempo acabava o dia de trabalho, a gente tinha alguns protocolos de segurança, baixava a cortina a cortina corta-fogo, fechava algumas portas, tal, todo dia era sagrado. Abria de manhã e fechava, então a gente tinha esse rigor. Tanto que no laudo pericial vem descrevendo tudo isso. Quer dizer, os cuidados que a gente não pegou fogo do lado. Não chamuscou. O fogo conseguiu cortar. E está falando de que ano isso daí? 2011. 2011. Não chamuscou as paredes do lado de fora. Durante muito tempo as pessoas passavam, então assim, não é possível que lá dentro esteja queimado. E eram só cinzas. O fogo ficou como se fosse um forno, só ali dentro, mais de 1000 graus. Nada. Então, a grande preocupação era isso, alastrar. Tanto que na área de camarins, queimou alguma coisa e pegou, chamuscou, mas fisicamente ele não atingiu, ele atingiu plateia. Você lembra aonde você estava, o que você estava fazendo no momento que você entendeu que o Teatro Vila Lobos tinha literalmente dado fim? O fogo, quando você percebeu que aquele incêndio não era um incêndio que ia conseguir controlar rápido? Eu morava no Jardim Botânico. Era dia 6 de setembro, véspera de feriado, e era um feriado prolongado. Eu fui, muito engarrafamento, eu fui do Jardim Botânico a Princesa Isabel em 13 minutos. Enlouquecido.
porque a gente não tinha celular, Sim. era um telefone. Quando eu recebi, assim, está pegando fogo. Eu, feito um louco, eu cheguei lá, eu estava tão transtornado que eu entrei dentro do fogo, dentro do teatro, e um dos bombeiros me puxou, que eu queria achar a mangueira, alguma coisa para apagar, tal era o meu desespero naquilo ali. Como é que aquilo aconteceu? E aí, ao longo do dia, da noite, né, aquele combate, o incêndio e tal, a cada coisa que ia apagando, assim, era uma esperança de que a gente pudesse, sabe, vamos resolver aqui esses poucos danos e tal. Mas quando de manhã eu passei a noite lá, aqui eram só cinzas, de uma apatia total. Tua vida parece que acaba ali, cara. E não tem nada mais triste do que isso. Nada mais triste do que você que adora teatro, ver o teatro assim. Eu já era triste ver o teatro vazio, né? Teatro tem que ter vida, movimento. E ver ele em cinzas é muito doloroso. Aí eu tive que pedir ajuda profissional para me levantar dessa situação, porque realmente é muito bravo. É o baque de você olhar e falar assim, nossa... Porque assim, para algumas pessoas, às vezes, que não é do ramo, pode olhar e falar assim, poxa, é só um teatro, né? Mas é muita gente que depende daquilo ali, né? A vida da pessoa tá ali, tem a arte que passa por ali, quantas histórias foram contadas naquele palco. De repente, quantas pessoas teriam a sua vida impactada, porque por conta do fogo, quando o incêndio, quando não tá mais ali o Vila Lobos, eles tiveram que, de repente, replanejar as suas obras, aonde eles vão colocar. Então, assim... até hoje, né? Eu fico imaginando o impacto que é para essas pessoas e para quem tá ali, como na época você vivenciou isso, então é bom pegar esse ponto de vista seu, né, do que aconteceu ali, de como é que foi, do quanto isso impactou para você, porque... E você falou uma coisa muito interessante. Eu, às vezes, me convidam para umas palestras, umas conversas e tal, com arquitetos, com coisas. Eu tenho contato nessas reformas e tal. Aí, outro dia, uma pessoa falou, você gosta de uma reforma? Não, eu gosto, eu proponho isso de acompanhar, porque a gente tem que deixar esses equipamentos para a posteridade, isso é fundamental. Então, tem que se entusiasmar com essas coisas. E aí, eu sempre digo assim, para eles, eu digo assim, para vocês é um prédio. É uma edificação. Para nós é ferramenta de trabalho. E quando você tira essa ferramenta, é isso que você diz. Essa é a consequência. Você deixa um monte de gente desempregada, um monte, sabe, a arte mais pobre. Tem uma cadeia produtiva. Às vezes as pessoas não entendem quando falam assim, pô, é dinheiro pro ator, pro artista primeiro. É igual o jogador de futebol. Ali, gente, é 1% dos jogadores que tem aqueles salários astronômicos. Na arte é a mesma coisa, é uma pequena parcela que tem acesso a esse ganho gigantesco. A maioria é trabalhador da cultura. Sim. É um trabalhador da arte, é o dia a dia ali. Se ele não fizer aquele espetáculo, o mês dele destruiu. Eu tenho um orgulho de ter na minha carteira profissional, diz assim, trabalhador teatral. Eu tenho orgulho disso, cara, porque assim, a vida toda trabalhando em teatro, é isso que você fala, trabalhador, tem uma massa de pessoas que dependem daquilo. Então, assim, um espetáculo envolve muita gente. Por exemplo, a gente está com um espetáculo maravilhoso, o Bem Amado de Dias Gomes. Em cena, 20 e poucos atores. Mas envolve diariamente mais de 100 pessoas. Cenografia, iluminação. Isso só do palco. No processo. Porque diariamente são 100 e poucas pessoas. Aí isso fora o pessoal do próprio teatro. Você tem bilheteiro, você tem a pessoa da limpeza, equipe de produção. É muita coisa para ter aquele momento de puro sonho ali que você tá naquela viagem. E aí cada peça é uma peça diferente, né? A gente falou de algumas aqui da ditadura, mas aí você tem peças que se propõem a ser puramente entretenimento. Sim. E você tem obras que se propõem a querer levar uma mensagem
mais profunda, de entendimento, enfim. E tem público para tudo, né? Para tudo. E eu acho... Não existe peça mais importante e peça menos importante. Todas elas têm um papel, né? Toda obra tem um papel a se cumprir, e se ela cumpriu esse papel, ela é importante. Quando o Rogério Frois, eu era produtor, quando o Rogério me convidou para vir admissão ao teatro, eu falei, pô, Rogério, não é a minha, eu sou produtor, eu gosto de estar mudando, gosto de pegar um texto, gosto de ver, eu gosto desse processo da criação da coisa, eu gosto de estar junto e tal. Não é a minha. Aí ele falou, não, mas aí o Paulo Roberto de Oliveira, falou para ele, cara, experimenta, cara. Você vai mudar o teu olhar. E é uma verdade. Quando você entra, principalmente no teatro público, que é essa diversidade, né, de apresentações e de arte, você tem show, você tem balé, Cara, quando eu comecei a vivenciar isso, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero. O Paulo tinha toda a razão. Assim, você que já trabalhou em teatros privados, né, e agora aí está numa longa carreira nos teatros públicos, qual que é a grande diferença para as pessoas que não conseguem entender? Para o produtor e para o público em si? Fala para a gente um pouquinho disso. Então, eu acho que uma das missões, não é, dos governos é promover cultura, né? E nada melhor do que você promover isso em teatro público, porque você dá oportunidade, né, para todas as pessoas, porque você não vai depender dessa bilheteria, você vai dar essa oportunidade a todas as manifestações artísticas democraticamente, sem o julgo disso. Eu tenho que pagar isso. Então, você tem uma outra ideia em cima disso, que é eu tenho que apresentar o melhor possível. Essa minha programação tem que ser a melhor possível, porque isso é dinheiro de todos. E todos têm que ter a oportunidade de ver isso. Quando você está num teatro particular, você tem despesas, como todo teatro público também, sim, você tem despesas altas. Então você vai ter, como comércio, você vai ter, ele não deixa, ele continua sendo arte, mas ele é um comércio. Sim. Você tem que cobrir essas despesas. O comercial às vezes vai falar mais alto do que o cultural. Vai falar mais alto, com certeza. Não é que eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor, obviamente. Mas na balança, às vezes, no final, a conta precisa fechar. Precisa fechar, exatamente. No teatro público, você consegue virar e falar assim, a gente vai fazer um investimento aqui, vai ter um aporte público para poder garantir o funcionamento do teatro. Isso. Para que dê a possibilidade da gente promover a arte e abrir esse espaço aqui, de repente, com uma peça que não é tão famosa, não é tão conhecida, mas que merece também a oportunidade. Porque todo mundo tem um começo, né? Todo mundo que vira uma grande estrela tem um começo. E aí você só consegue começar isso dessa forma. Um teatro que te dê essa possibilidade. De que você possa mostrar essa arte. A gente tem um exemplo no João Caetano, recentemente, há uns 3 anos atrás, interessantíssimo. Veio um rapaz de Minas, um espetáculo, ele disse, olha, eu tenho um espetáculo, o produtor era daqui, eu tenho um espetáculo lá em Minas sobre Gonzaguinha, que é muito interessante, os caras é um conjunto e tal, um rapaz que faz, é muito interessante, vocês não teriam uma pauta? Então, na época a gente disse, olha, a gente tem aqui umas 2 semanas aqui, tem que ser 2 semanas, não, mas eles, talvez uma apresentação, outra, eu digo, não, tem que ser 2 semanas, tá, então a gente vai topar. E aí estrearam e foi um sucesso. O negócio ficou quase 6 meses em cartaz. Sucesso. Que é Gonzaguinha, o aprendiz. Depois eu vou lembrar disso, amigos. Não, tudo bem. Não tem como você dizer que anos e anos de teatro você gravar tudo de cabeça. E aí foi um sucesso muito grande, cara. Então, assim, se ele não tem essa oportunidade, ele jamais chegaria aqui. E está viajando pelo Brasil, viajou agora, está propondo uma outra montagem sobre a obra do Gonzaguinha, que é imensa. Então, esse tipo de oportunidade, eu acho que só o teatro público te oferece. Eu vejo muito assim, e também tem uma falta do nosso presidente da FUNAD aqui, o Jacques. O teatro público, ele tem o dever de oferecer palco para o artista,
né, e cultura e arte para o público. É isso aí. Né? Então você consegue, aquele artista que precisa de uma pauta e que para ele custear num teatro privado torna a peça dele inviável, o teatro público dá viável ele produzir a peça dele, porque os custos ali são bem menores. Então ele consegue fazer com que aquilo aconteça. E porque ele não vai pagar o mínimo, não vai pagar o aluguel do espaço. Né? E isso possibilita que grandes obras que às vezes não tinham sido experimentadas ainda, então ela vai para o palco e aí ele pode fazer formação de plateia e daqui a pouco essa peça, essa obra, ela se permite, esse produtor, esse artista levar para outros palcos no Brasil, igual aconteceu aí que você falou, o pessoal de Minas que veio aqui. E você vê, por exemplo, o Teatro do Glaucio Gil, que foi um dos primeiros teatros, que é queridíssimo da classe artística, ele tem uma vocação de que são poucos lugares, mas ele tem uma vocação disso, do experimento de uma nova, sabe, uma nova linguagem. O porão que é o Rogério Cardoso, na Casa de Cultura Lauro Alvim, também de uma nova linguagem. Então, assim, você não espera financeiramente ali, você não espera muito público, mas você tem essa possibilidade de fazer com que a arte ali se renove. Entende? Isso é fundamental. Você ter esse espaço. E você só consegue fazer isso se você tiver um espaço público. Se você tiver que bancar esse espaço público, você não vai fazer esse teste. Fica bem mais difícil. Muito mais difícil. Então, Edom, você que saiu de produção de propaganda de Atalaia Jurubeba até você assumir ali um senhorzinho de mais de 200 anos de idade, Teatro João Caetano. Como é que para alguém que já trabalhou com vários teatros, assim, para você não era nenhuma novidade quando você chega no João Caetano? Você entrou lá quando? Qual foi o ano? Eu já tinha passado por lá várias vezes. Agora, a última vez, em 2016. Então 2016 até os dias de hoje. Como é que foi para você encarar os desafios de dirigir uma casa de mais de 200 anos que automaticamente tem seus problemas, seus desafios, né, de ter mais de 200 anos? E quando a gente chegou ali, eu digo a gente porque em teatro a gente então, é equipe. Teatro se trabalha em equipe. Não tem essa de eu, né? Eu sozinho. O eu não existe no teatro. Não existe. É trabalho de equipe. E eu, graças a Deus, tenho uma equipe maravilhosa. Eu acho que o eu, na verdade, não existe em quase nada, né? Quase nada, mas tem gente que acha. Não vou entrar em detalhes. Então, o que acontece? Ele estava numa fase muito complicada ali. Eu já estava quase me aposentando. Então, o Daniel, que fez um trabalho magnífico lá, estava saindo e aí me convidaram, o presidente da época me convidou para ir para o João Caetano. Eu ainda titubeei, falei, não, estou indo embora, então não sei o quê. Mas vai para lá, só um tempo e tal. Bom, cheguei no teatro, o Daniel já estava também com desafios lá, porque a área já estava começando a ficar bem degradada e tal. Então precisava pintar, então esses desafios do dia a dia, ele é sempre, todo dia ele é muito pesado. Então a gente tem que ter recursos rápidos e dentro de um governo você tem uma série de protocolos e burocracias e às vezes não dá isso. Atualmente a gente está conseguindo muito mais isso, com essa nova governança da fundação, e então a gente consegue ser mais rápido nisso. Mas na época foi um desafio muito grande e tal, e a gente foi construindo ao longo do tempo não só a melhoria do teatro, que agora foi a melhoria importantíssima porque se mexeu na estrutura do teatro, coisas que na década de 70 foi feito na década de 70 e depois nunca mais se mexeu. Você chegou a acompanhar essa obra de 70? Não cheguei a acompanhar. O Toninho, que trabalha lá no teatro, que eu brinco com ele, porque eu digo que ele chegou junto com Dom João. Ele conhece tudo dentro do teatro, é uma figura maravilhosa, importantíssima. Então eu acho que ele veio do Teatro Municipal quando eles estavam fazendo isso, e eu acho que ele foi para trabalhar na obra lá dessa restauração do teatro. E aí
Agora me perdi. Ela vai fazer o que? Tudo bem. Não, é da obra dos anos 70, que eu acho que você falou, da década que você falou que parece que ele acompanhou, né? É porque pra mim, eu olho pra você e falo assim, não, o Edom, ele acompanhou até a assinatura da primeira Constituição do Brasil. É porque foi ali também. Foi ali. Foi ali. Porque aquele teatro, o João Caetano, não sei como é que vai fazer essa colagem, mas o João Caetano é de uma importância histórica, o centro aqui, ele é uma importância. O início disso é muito bacana, em 1813. Por que Dom João constrói esse teatro? Isso é maravilhoso. Porque o que acontece? Ele está fugindo de Napoleão, vem para a colônia e transforma isso, não em colônia, mas sim a capital oficial de Portugal, e ele traz a corte, e ele precisa mostrar ao resto do mundo de que aqui é realmente a capital. Isso é coisa de gênio. É a capital. E aí o que ele faz? De Portugal, de né? Portugal. E o que ele faz? Ele tem que mostrar o cotidiano para o mundo, que a corte tem tudo. E ele aí constrói um teatro e traz as grandes atrações da Europa para cá para se apresentar no teatro. Só que não existia um teatro que comportasse esses espetáculos. Então o que ele faz? Ele constrói esse teatro com as pedras que estavam ali, onde hoje é a Faculdade de Filosofia ali, as pedras que ali seria a catedral. E ele aí pega essas pedras e constrói o teatro, em 1813. Depois o teatro pegou fogo 3 vezes, e aí o povo, crença popular, dizia, o teatro, Dom João usou as pedras sagradas para construir a casa do diabo. Então, essas crenças assim, essas histórias são muito interessantes. Mas por que também pegava fogo? Pegava fogo porque os cenários eram pintados, não existia fixação da tinta, você pintava o telão no chão, então deixava secar e para fixar isso você jogava parafina. A iluminação da época era vela. Vela e parafina era chua. Para pegar fogo. Poxa, chua. E pegava fogo. Então, era muito por isso. Então, o João Caetano pegou fogo várias vezes. Não, naquela época, nunca mais pegou fogo. Não foi. Depois disso, não teve... Principalmente, atualmente, a gente tem um cuidado e tem todos os protocolos de segurança que é tranquilo, você não corre mais esse tipo de risco. E ao longo do tempo o teatro foi mudando também o aspecto interno de plateia, externo e interno. E em 76 teve uma mudança muito significativa. Você tinha a arquitetura do teatro como o teatro municipal, né? Com camarotes, frisas, plateia, tudo bem. E quando foi feita a reforma de 76, uma das prioridades, e aí do arquiteto que fez, que foi Rafael Pérez, a ideia era o seguinte: nós queremos que o público não vá se exibir, mas vá assistir aquilo que é importante. E o que está importante? No palco. E precisa ver essa mensagem do palco. Estamos falando de 76. Então vieram grandes companhias de São Paulo, tá, um teatro, e o teatro ficou muito forte nisso. Ele se colocou muito bem nisso, com espetáculos de Gianfrancesco Guarneri, Otton Bassos, que hoje está em cena, também com espetáculos maravilhosos. Então, essa plateia hoje tem essa concepção. Qualquer lugar que você for no João Caetano, você o vê e ouve perfeitamente. Porque a intenção era essa, todos os olhares convergindo para o palco. E assim, 76 que você falou que teve a obra elétrica lá. Aí agora a gente teve mais recentemente, em 2024, né, o Acelera Funarge. Isso, fantástico. Que fez a reforma completa. O que mudou lá? Mudou tudo. Para as pessoas que não vão ver. Porque está tudo atrás da parede. Não, e assim, e uma obra, Michael, uma obra complexa. Sim. Por exemplo, nós não mexemos nos sistemas. O teatro tem vários sistemas, elétrico, hidráulico, nós não mexemos no sistema, por exemplo, de acústica.
da sala de espetáculo. Então, para você trocar fios, uma tomada e tal, você teria que obrigatoriamente mexer nisso. Sim. Então, se fez. Para você trocar, por exemplo, uma tomada na plateia, você tinha que ir por trás, derrubar alguma coisa, uma parede, para chegar na tomada. E que em casa você tira 2 parafusos de troca. Entendeu? Mas não podia ter esse tipo de interferência dentro. E isso também no teto, essas coisas, as placas acústicas. Então, tudo isso. E foi trocado toda a fiação do teatro. Ela é toda nova. Camarins de... Não, fiação, tudo. Todos os equipamentos, as caixas. Tudo. Caixas, fiação, tudo que se refere à elétrica foi trocado e é novo. Então, isso é muito difícil você executar sem que você interfira nos outros sistemas. E isso foi feito. Se manteve isso. Eu acho que era uma obra até para muito mais tempo se conseguiu fazer. E mais ainda... O ar-condicionado. O ar-condicionado da década de 70, teve algumas reformas ao longo do tempo, mas ele foi todo, não tem uma pecinha do ar-condicionado antigo. Esse sistema ele é todo novo. E assim, eu fiquei impressionado com o tamanho do ar-condicionado, que assim, eu não sou profissional da área. Então, assim, eu sou um pouco leigo, né? Quando não tem ar-condicionado. Pra mim, o ar é aquele igual a gente tem aqui, eu tenho na nossa casa. Liga no botãozinho. E é um maquinário gigantesco, precisou de guindaste para poder colocar numa caixa de máquinas. Loucura. Isso. A gente passou uma noite levando esses equipamentos todos lá para cima, né? Para depois. E o ajuste depois disso tudo. Então, você tem... teve um tempo de ajuste para isso, né? Não é só lá colocar e ligar, né? Porque sempre é muito incrível isso. As pessoas assim, não, o ar-condicionado, porque você tira o que está na sua casa, né? Você liga ali na tomada, no botãozinho. Não, mesmo que está em casa, tem que chamar um profissional para fazer. Não é uma coisa que, não é uma coisa que você assim. troca. Exatamente. E também a execução disso, você tem que ter um profissional especializado ali para botar esse sistema também funcionar. Então, os nossos técnicos que estão lá receberam treinamento para isso, foi um outro técnico que está acompanhando o treinamento, e a gente diariamente tem que estar ajustando a temperatura para ficar na plateia agradável, e não muito gelado nem muito quente. Então, é um sistema que ele também tem um pouco de autonomia nisso, mas você tem que ter um acompanhamento, o tempo todo tem que estar profissionais ali acompanhando isso. É um negócio gigantesco, é um quarteirão, né? A gente está falando de um teatro que é um quarteirão, né? E, inclusive, Edom, agora tem a questão do Eco-Funard também, né? Já teve o Acelera-Funard, toda a troca de parte elétrica do ar-condicionado, e agora está tendo cuidado de colocar energia limpa no João Caetano, que vai se tornar autônomo, né? Toda a energia que o João Caetano vai utilizar, ele vai produzir através das placas fotovoltaicas, que são as placas de energia solar, né? Tem esse nome bonito, fotovoltaica, né? É energia solar, o que vai se tornar também algo muito importante, que é a cultura andando lá dada com a questão ambiental, que as pessoas estão dando muita pouca atenção para isso hoje, nós deveríamos dar muito mais atenção. E o João Caetano vai ser um exemplo aí, né? Um senhorzinho de 200 anos, já mostrando essa questão ambiental. A experiência dele vale, né? Olha, eu acho que essas 3 intervenções que tiveram agora são fundamentais. Uma foi a segurança, que foi essa elétrica, né? Da gente manter esse prédio seguro. O segundo foi o conforto, dar conforto ao público. E essa das placas, que é um olhar de futuro, né? Porque o planeta está precisando disso. A gente está precisando de energia limpa. A gente está precisando cuidar do planeta e, além, a economia, né? Então, esses 3, assim, com segurança, conforto e economia, eu acho que é o tripé para começar uma série de outros ajustes do teatro. Sim. Ele precisa se modernizar numa série de outras coisas, mas esse era o tripé fundamental. Eu acho que foi uma decisão brilhante da presidência. E assim, e projetos, a gente está falando muito da estrutura, né? Mas a estrutura, ela é necessária, mas quando a gente fala de um teatro, é alma, é pessoas, né? Sem pessoas, um teatro não faz o menor sentido. E essa comunhão entre artistas, produtores e o público. Só o público sem os artistas, o teatro também não tem sentido.
mas só os artistas e o público do teatro também não faz sentido. Então essa grande comunhão é que torna essa questão mágica, né? E o João Caetano, ele é muito emblemático pra gente, porque lá recebe um projeto muito especial da Funarge, que é o Fim de Tarde. Isso. Que leva cultura e arte a preço popular, né? Tá falando de R$5 a inteira, R$2,50 a meia, com grandes shows que as pessoas têm oportunidade no lugar agora, né, com muito mais conforto. E agora na reabertura, excepcionalmente, a gente levou alguns projetos do Giro Cultural para lá, que foi o musical do Elvis, maravilhoso, que, né? Fantástico. Vencedor de vários prêmios que teve ali. Beto, sensacional. E o Bem Amado. Isso. E a gente está falando de duas grandes produções que foram a preços populares, né? Você não vai assistir um musical igual o do Elvis numa casa aí, você não vai pagar R$5 a inteira, R$2,50 a meia, ou um espetáculo igual o Bem Amado com o Diogo Vilela e grande equipe a R$5 a inteira e R$2,50 a meia. Como é que foi isso daí? Olha que diversidade isso, que fantástico. Você tem um musical do Elvis, um musical maravilhoso, um sucesso danado. E você tem um teatro da palavra, com o Diogo à frente, arrebentando um texto de Dias Gomes, de 1962. E os dois com sucesso absoluto e esse preço popular. É essa a função do Estado. Eu acho que é essa a função do teatro público, é trazer esse universo variado de espetáculos e permitir que o público venha para assistir. Isso e dê oportunidade, como o presidente fala, oportunidade da palco ao artista e a oportunidade do público assistir a esses espetáculos. Isso é fantástico. E tem alguma história que você vivenciou nos bastidores aí de público, alguma coisa que você pode compartilhar com a gente aqui? Pode escolher uma, qualquer uma das duas aí. Recentemente tem algumas. Ô, Edom, com medo. Ok, Edom. Conta que nós não é baú pra guardar segredo, bebê. Aqui, ó. Pode ficar tranquilo, ó. O que você contar vai ficar entre eu, você e a internet. Só. Você quer saber das histórias? Confere no terceiro bloco, beleza? Então, só vem. Começando aqui o nosso terceiro e último bloco. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo, hein? E vamos aqui para o nosso encerramento, conversando sobre algumas coisas que ainda está faltando a gente perguntar para você aqui. Mas você ficou devendo uma história para a gente lá do bloco 2. História que não falta, né? E tem uma história mais nova aí que a gente teve agora. Com dois espetáculos gigantes que a gente teve lá, do Giro Cultural, que foi o Elvis. E o Bem Amado. A gente deve ter alguma coisa para contar. Vamos lá. Você não é baú para guardar segredo. Vamos lá, conta pra gente aí. Tá bom, então vamos dentro. Tinha uma cena no Elvis sensacional, porque ele interagia com o público. E o Beto, galã, fazendo o Elvis, sabe? Ele descia na plateia e beijava, né? Dava um beijo cenográfico para as moças na plateia. E um dia ele beijou uma senhora. E aí fez um sucesso imenso. Ao longo do tempo, a gente começou a observar que uma série de senhoras sentavam nos lugares onde mais ou menos ele passava. Ele já tinha um desenho, né, de cena na plateia. Então era muito engraçado. Começou a vir um maior número de senhoras para assistir e participar dessa cena. E aí ele estendeu, lógico que rendia, ele estendeu muito mais essa cena. Então, de 3 beijos que eram dados, ele passou a dar uns 10. Assim, e todos, então, elas compravam um determinado lugar e ficavam olhando para ver o lugar da beijoca estava coisa, e aí apagava a luz, corriam para lá e sentavam, esperavam um momento. Inclusive aqui, gente, entendeu? Eu não queria falar, mas não sou baú para guardar segredo, né, bebê? Vou contar para vocês aqui, ó. Estava lá nossa diretora Beatriz, nós chamamos de Bia, estava lá curtindo a apresentação junto com sua
digníssima esposa e sua digníssima mamãe, né? Provavelmente com mais família, tinha mais gente lá? Ou era vocês três? Nossa, tinha irmã, tinha prima. Então, aí eu me lembro bem dela narrando a cena pra gente. Vinha Elvis vindo pra frente dela. E ela olhou pra Elvis e falou assim, olhou pra esposa dela, você não vai se atrever, né? Não se atreva. Não se atreva se chegar em minha esposa, não se atreva. E ele olhando com um olhar fixo, né? Ela até parou de cobrir na hora que ela tava tirando uma fotinha, então parou. Não se atreva a vir. Não se atreva. Elvis passou pela esposa dela. Aí quando ela respirou fundo, você não se atreveu. Elvis deu uma beijoca na mamãe dela. É lógico. Vai na matriz. Foi na matriz. Certíssimo. Mamãe dela subiu no palco, desmaiou na hora, participou. Teve contracenou e tudo. Foi fantástico. A mãe dela fez parte dessa... Vocês têm uma coisa a falar, diretora? Não tem nada. Mas era uma cena maravilhosa, o público era vibrante. Não, imagino, porque assim, tem uma interação, e o Elvis tinha essa situação, né? E o ator tem essa... Ele é excelente, excelente. Ele reproduziu exatamente uma situação de uma época em que ele fez isso, né? E ele era maravilhoso, o Beto tinha essa... e era muito simpático. E depois do espetáculo, era uma fila imensa para pegar autógrafo. E tirar foto com ele. Não, e assim, se rolasse um beijinho, tava ótimo também. Sério que algumas esperavam para ver se rolava um beijinho também? Sim, claro. Será, não deu na cena, pode ser assim. E ele era muito simpático. Foi muito legal. É o lugar das senhorinhas, gente. Tanto que eu quero que você me conte se é verdade aqui, que tem quando eu cheguei na Funarge aqui, me contaram que tinha uma história aqui chamada que era o bonde das... A máfia. A máfia das velhinhas. A máfia das velhinhas. Todo show, fim de tarde. Fim de tarde. Você tinha ali as mesmas senhorinhas na frente da fila, elas já sabiam o dia de comprar o ingresso e ficavam ali para comprar o ingresso. E aí teve certa vez, acho que foi o Fábio que me contou isso, né? Foi lá comprar os ingressos, comprou o ingresso, aí saindo da fila, comprar os ingressos por R$2,50, que é ingresso de idoso, né? Aí ela virou e perguntou assim, mas fulana, quem é que vai tocar aqui mesmo? Quem é que vai cantar? Quem é que vai apresentar? Ela nem sabia quem ia apresentar. Era isso. Ela queria o ingresso que ela ia vir no fim de tarde. Participar. Tem isso mesmo ali? Tem, porque muitas dessas o bonde, senhoras... a máfia das velhinhas, é verdade? Máfia é forte. Mas o bonde pode ser. O bonde das velhinhas. Pode ser. Mas essas senhoras são muitas delas oriundas do projeto que marcou o Teatro João Caetano, que foi o projeto 6,5. Sim. Feito lá. Então, fim de tarde, ele é uma continuação do projeto 6,5. Exatamente. Com uma repaginação, uma roupagem diferente. Exatamente. Mas é isso. Então, toda terça-feira era um reviver a época jovem. E isso era muito bom. E para nós, assim, elas tinham um carinho conosco ali, era impressionante. Eu recebi muito afago, muito, meu filhinho, não sei o que e tal. Adorava, porque é um público maravilhoso. A gente espera que... Muito fiel, né? Muito fiel, e a gente em outros espera teatros nossos, a gente vê também, assim, as senhorinhas que vão curtem, por exemplo, lá no Mário Lago. Sim, o Teatro Mário Lago. Bate cartão, todo o giro cultural, elas estão lá. Aí, assim, quando me fala aqui da máfia das velhinhas, né? O bonde das... Vamos chamar de bonde das velhinhas. O bonde das velhinhas, você via essa questão, né? Das meninas lá, para poder colocar. Não, e participar. Elas gostam muito de participar. Muito, e olha... Algumas com uma idade bem avançada, e aí, qual o ótimo dessa história? É que os netos, já nem falo os netos vão levá-las. Então, assim, elas estão trazendo também um público jovem. Sim. E que se apaixona pelo projeto. Então, elas serão sempre muito bem-vindas. E o Di Cavalcante, como é que está atualmente lá? A gente tem uma pintura maravilhosa, que é a pintura do artista brasileiro, né? Di Cavalcante, que está exposta para as pessoas visitarem, mas está aberto para visitação. Como é que está isso depois da reforma? Então, teve um restauro em 2022, magnífico, com o professor Edson Mota.
fantástico. O professor Edson Mota foi também um dos restauradores do Guerra e Paz, que está na ONU também, fantástico. E nós tivemos 9 meses lá de trabalhos. Foi assim, todo dia tinha uma aula, né? Porque ia descobrindo uma série de coisas do quadro, dos murais. E atualmente nós estamos com processos abertos, tá, para fazer a acessibilidade ao local, porque ele fica no 2º andar. Você tem através de escada, mas você tem que dar uma acessibilidade por completo. O teatro tem. Esse ele fica, é um foyer superior, e ele então precisa, que é uma acessibilidade diferenciada do teatro. Então a gente está com o João Caetano é um senhorzinho de 200 anos que precisa se adaptar, mas isso é um processo que demora um pouco de tempo. Demora um pouco de tempo e tal, e a gente tem que ver também, não ofender a arquitetura do teatro. Sim. Tem uma série de outros detalhes técnicos que a gente está trabalhando em cima disso para logo, porque merece ser visto por toda a população. Não, beleza. Então, para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Paulo Roberto Oliveira, que foi diretor do João Caetano, seu amigo, seu irmão de vida aí, e que dá o nome aqui ao nossa sala de podcast, né? A sala de podcast é uma homenagem a ele, que foi tão importante aí para a Funarge. Uma escolha maravilhosa, né? O Paulo tem essa foto do Paulo. O Paulo aqui no lançamento, ele escreveu 3 livros. Ele escrevia em 2 jornais para a cidade, tinha coluna semanal, e o Paulo aí escreveu, esse aqui é o lançamento desse livro aqui. Ele tem o Fora de Cena, que conta causos de bastidores, esse aqui também, teatrando, e tem um sobre, aqui, Sérgio Bittencourt, com quem ele foi sócio e trabalharam durante muito tempo. Então, o Paulo tem histórias, eu comecei a amizade com o Paulo a partir de um desentendimento profissional. Nós tínhamos viajado para fazer a abertura, para fazer a estreia do Rasga Coração em Curitiba. E quando eu saí daqui, eu deixei tudo pronto no Teatro Villa-Lobos, refletores e tal, todo esquema pronto. E o Rogério tinha me convidado para administrar o teatro, eu não quis. Quando eu voltei, o Rogério falou, olha, tem um novo administrador, conversa lá com ele. E aí eu fui conversar com o Paulo. E o Paulo, com aquele jeito dele, tranquilo e tal, e eu disse, olha, tem aqui um refletor assim, tem não sei o que. Ele falou, não tem nada disso não. Eu digo, não, mas eu saí daqui e deixei isso, não sei o que. Aí eu comecei a me irritar e ele fumando. Quanto mais eu me irritava, mais calmo ele ficava e mais nervoso. Aí chegou uma hora que ele falou assim, vamos tomar um chopp? Eu falei, eu não bebo. Eu queria resolver tudo aquilo assim, eu não bebo. Ele falou, então um café? Eu digo, eu pensei, né, um café eu vou ser delicado com ele, está sendo delicado comigo. Fomos tomar um café, isso eram 4 horas da tarde, nós saímos às 2 horas da manhã. Eu tomei 3 garrafas de café, ele tomou 50 chopps e tal. E no outro dia, eu não sabia se eu dirigia a minha produção ou o teatro ou a minha produção. E a gente foi, assim, uma temporada maravilhosa e uma temporada de vida que foi um dos grandes amigos que eu tive. E muito responsável por eu estar na Funarge hoje. Pessoal, só satisfação por vocês que mais uma vez aí estão nos prestigiando com sua audiência, com seu like, com sua divulgação. Aqui no nosso humilde podcast, Funargecast, a gente tem aqui a intenção de preservar a cultura e a arte através desse espaço aqui de audiovisual e poder compartilhar com vocês algumas histórias. Então, meu muito obrigado a você que nos acompanhou e vou deixar aqui o nosso convidado dar as suas considerações finais. Edom, fala com o nosso público, deixa um recado aí para os jovens que um dia querem e precisam ocupar espaços que hoje você ocupa, que é esse espaço de direção, esse espaço do carinho, esse espaço do cuidado com os nossos teatros. Bom, queria agradecer muito o convite para fazer parte desse maravilhoso podcast. Não sei por conta da Funarge, não sei por minha conta, mas eu agradeço muito a paciência de vocês que estão assistindo e queria deixar assim então um recado para os jovens. Façam teatro, é fundamental na vida. Mesmo que você não siga a carreira, faça teatro na sua escola, seja onde for, porque é vida. Teatro é pulsante. Venha para o teatro. Venha.
Valeu e falou!